Glória a Deus, amém? Ele é um homem de Deus e ele está aqui hoje para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, amém? Então que você possa impor demanda, creia no profeta, porque ele vai ser usado por Deus nessa noite, amém? Então vamos orar, que o nosso horário já está avançado e nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E o Senhor, Ele tem muitas coisas para fazer aqui nesta noite. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor querido Deus, diante da Tua presença. De antemão eu quero apresentar, Senhor meu Deus, esses pedidos de orações que aqui estão, Senhor meu Pai, em minhas mãos. Que o Senhor visite, Senhor querido Deus, cada uma dessas pessoas e que o Senhor console, conforte o coração daqueles que perderam um ente querido. Que o Senhor traga, Senhor meu Pai eterno, a bênção sobre aqueles que quebraram alguma parte do seu corpo, e que o Senhor manifeste o teu poder e que os ossos sejam, Senhor, reajustados, realocados, ó Senhor, em seus devidos lugares e colados, calcificados, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar o teu filho Hugo nas tuas mãos. Que o Senhor venha usá-lo nesta noite de uma forma sobrenatural e extraordinária. Que o Senhor faça coisas gloriosas acontecer, meu Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor venha usá-lo de uma forma poderosa. Eu, como autoridade desta casa, eu dou autoridade ao teu filho para que ele venha fluir no teu espírito, para que ele venha falar, Senhor, através de ti nesta noite. E que o Senhor venha honrá-lo em nome de Jesus. Amém. Amém? Receba o nosso irmão. Palmas para Jesus. Shalom, irmãos, boa noite, amém? Está muito fraco aí, nem para essa quarta profética. Shalom, boa noite a todos. Me apresentar aqui antes de iniciar a palavra. Meu nome é Hugo, para quem não me conhece, eu tenho 25 anos, né? Apesar de ser novo, para mim é um privilégio estar aqui. Me sinto muito honrado de estar aqui, participando da família do Reino aqui de Guarulhos. Então aqui eu costumo dizer que eu já sou da casa, né? Esses dias eu tenho vindo aqui já bastante, né? Porque semana passada eu fiquei a semana toda aqui. Nós temos aplicado aqui um seminário de liderança, tem sido muito bom. Quem aqui está participando? Né? Tem sido edificante? Também? Então Deus tem dado uma graça para a gente muito boa de conhecimento, de liderança e de forma prática e exitosa, né? Então eu quero agradecer também ao pastor Claudino, ao pastor Eliane, o Guilherme, o Juan, estamos juntos, né? Eu e o Juan, mês que vem, estamos aí no propósito de ir para a África junto em Gana, estudar junto, né? Não sei se vocês sabem, então é isso aí. Eu sou aluno da Exousia também School, né? Fiz ano passado, estudei junto com o Gui, junto com o Felipe aqui, o Bahia, está comigo. Então nós estudamos juntos, fomos bastante edificados. E eu agradeço a Deus por essa cobertura, por estar conectado aqui a essa igreja, tá bom? Então vamos iniciar a palavra. Antes de iniciar, eu senti de compartilhar algumas coisas com vocês, muito rápido. Queria que abrisse a Bíblia para mim, por favor. Em Efésios 6, versículo 2 e 3. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre paternidade. Eu não entrei ainda na palavra, tá? Mas esse eu senti aqui. O pastor Claudinho foi muito usado por Deus agora quando ele falou do tempo oportuno. Eu estava ali, Deus falou comigo, tempo oportuno, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então Efésios 6:2, abre a sua Bíblia. Hoje nós vamos usar muita Bíblia, viu? Então se que tiver a Bíblia aí, a Bíblia do celular, eu gosto de fluir muito da palavra de Deus, que é a nossa base, tá? Então se prepara. Então vamos lá, Efésios 6:2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e viva tempo sobre a terra. Amém? Deu para entender esse versículo? O primeiro mandamento com... Está muito pouco. O primeiro mandamento com... Amém? Então esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual? Honrar seu pai e sua mãe. E para que tudo vá bem. Amém? Queria que abrisse agora para mim 1 Coríntios 15, 46. Pode ser 46 mesmo. Vamos lá. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois do espiritual? Olha que forte isso. Então se a Bíblia diz que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, né? Que é o primeiro mandamento com promessa, para que nossos dias vai. E o que o verso fala aí? Vocês podem ler?
Ou seja, se a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe fisicamente, aqui está dizendo que também tudo acontece primeiro aonde? 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 Ou seja, isso quer dizer também que nós temos um pai e uma mãe espiritual. Entende? Esse é o princípio bíblico. Aqui no verso está dizendo que não acontece nada antes de acontecer no mundo espiritual. Então, se você tem um pai e uma mãe física, isso quer dizer que você tem um pai e uma mãe espiritual também. Isso é um princípio bíblico muito forte, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, hoje, essa noite vai ser uma noite de cura, principalmente para mim, para você. Tudo que eu vou falar aqui hoje é para mim, tá? Primeiro aqui a ouvir, primeiro aqui a praticar vai ser eu. Então, vai ser uma noite de cura para a gente. O Senhor vai falar muito conosco hoje através dessa palavra, eu creio nisso. É muita revelação, é muita coisa. Então, nós temos um pai e uma mãe espiritual, amém? E para a gente dar continuidade, o Senhor, como o pastor Claudio falou, e Deus falou para mim que hoje é um tempo oportuno. Hoje é um tempo oportuno. E o que é tempo oportuno? Tempo oportuno é um tempo da oportunidade, né? Não sei se vocês sabem, o ambiente espiritual é um tempo oportuno. E nós estamos num ambiente espiritual muito forte aqui. Então é um tempo oportuno. Tempo oportuno é você agarra ou você perde. A Bíblia diz que Jesus, Lucas 19, 40, a partir do verso 40, se quiser colocar, mas não é necessário, diz que Jesus, quando foi visitar a cidade, as pessoas perderam o tempo oportuno e ele começou a chorar. Perdeu o tempo da visitação de Jesus. E com isso eles sofreram muitas consequências. Abre para mim, por favor, Hebreus também, 4:16, por gentileza. Olha o que diz sobre o tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que as promessas alcancem a misericórdia e achar graça, a fim de seremos ajudados em um tempo. Então esse versículo está dizendo, ou seja, chegamos com confiança ao trono de Deus, e no final fala o quê? Para que nós sejamos ajudados a um tempo oportuno. Então hoje é um tempo oportuno para mim e para você receber de Deus. Se tudo que for falado aqui você não receber, você vai perder esse tempo oportuno. Queria que você abrisse outro versículo para mim, para a gente iniciar a palavra. Mateus 9, por gentileza, 36. Amém? Então nós entendemos que nós temos um pai e uma mãe espiritual e um pai e uma mãe física, correto? Então vamos lá, Mateus 9, 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Aqui está falando do Senhor Jesus. Porque andava cansadas e desagarradas, como ovelhas que não têm pastor. Ó que forte isso. Então nós temos um pai e uma mãe espiritual. Aqui está dizendo que Jesus foi fazer uma visita e ele sentiu, compaixão com as pessoas, porque elas não tinham um pastor, não tinham um pai, não tinham uma mãe espiritual, e elas eram ovelhas desagarradas. Então o que eu quero dizer com isso? Hoje é um tempo oportuno de você ter uma aliança com o seu pastor. Então por que muitas vezes a nossa vida não vai bem? Porque muitas vezes nós não temos honrado ainda o nosso pastor, não temos honrado o nosso pai e a nossa mãe espiritual. E aí nós somos ovelhas desgarradas. Nós acabamos de ler em Efésios 6:2, honre seu pai e sua mãe para que seus dias vá bem. Assim é no mundo espiritual. Tudo acontece no espiritual primeiro. Então se você não honra o seu pai, se você não honra a sua mãe espiritual, os seus dias também não vai bem, vai mal. Amém? Então é sobre isso, é mais uma introdução que eu senti. Então hoje é um tempo oportuno para isso. Hoje é um tempo oportuno para você se reconciliar com o seu pastor. Hoje é um tempo oportuno para você ser curado por Deus. E a oportunidade é uma só. Nós acabamos de ler. Jesus entrou numa cidade e as pessoas não ouviram ele. Teve a profecia, a profecia, isso se cumpriu já, que as prédias clamaram e as pessoas não. Olha que loucura. Entende? Então hoje é um tempo oportuno para você clamar ao Senhor. Hoje é um tempo oportuno para você reconhecer seu pai e sua mãe. Amém? Então agora eu vou iniciar minha palavra. Abra para mim, por favor, João 14, versículo 1 e 3. Tá bom? Hoje vai ter muita revelação, eu espero. Vamos ver o que Deus conduz aqui. Anote a palavra, é muito forte. João 14, do 1 ao 3, versículo 1. Vamos lá. Todo mundo abriu? Então preste atenção. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Aqui Jesus está falando, não se turbe o seu coração. Credes em Deus e credes em... Ou seja, vamos lá. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito,
vou preparar-vos um lugar. Pode passar. E quando eu for, eu vos preparei um lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, muito séria. Quem aqui nesse contexto acha que essa morada é o céu? Pode ser sincero. Eu vou dizer que essa foi uma das maiores mentiras que contaram para a gente. Se você ler o verso 12, se você ler o verso 13, ou o capítulo 12, o capítulo 13, Jesus tem falado para os seus discípulos que chegou a hora dele. Por isso, coloca o verso 1. O verso 1, isso. Por isso que Jesus já inicia o texto falando o quê? Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e também credes em mim. Então, ou seja, Jesus chegou para os discípulos, né, e falou, eu vou para a cruz, eu vou morrer. E as pessoas, os discípulos se assustaram. E aí Jesus inicia, não se turbe o vosso coração, né? E aí pode passar para o verso 2. Aí nós vamos entrar agora no texto original. Então, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu não sei se você sabe, existe uma cultura judaica, uma cultura do Oriente Médio, né? Que como funciona? As casas antigamente, quando ela era construída, era diferente. Não é igual de hoje, uma casa do lado da outra. Hoje as casas são aqui no Brasil, né? A cultura do Brasil, uma do lado da outra. Antigamente não. Antigamente o pai, ele tinha um terreno muito grande. Muito grande. E ele tinha a casa dele. Só que quando os filhos dele casavam, o que eles faziam? Dentro da própria casa, dentro do próprio terreno, ele construía a casa do filho. E assim ia construindo casa por casa no mesmo terreno. Era igual uma vila, vou resumir, igual a vila do Chaves, já viu? Uma casa, a outra, então era uma vila da mesma família. Então essa é a cultura da época de Jesus. Então por isso Jesus falou, né? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Qual morada é essa? Então não é uma morada celestial onde no céu. Não estou dizendo que você não vai ter, né? Você não vai para o céu, não é isso, entendeu? Eu só estou trazendo o texto original. Então Jesus falou, na casa do meu pai teria muitas moradas. Que morada é essa? Qual morada é essa? Então nós vamos ver aqui que morada é essa. Então deu para entender a cultura? Então existia a casa, vou explicar, é muito forte isso. Existia a casa do pai, no mesmo terreno existia um monte de casas. Eu vou comprovar na Bíblia, tem outros textos, no Antigo e no Novo Testamento. Tá bom? Então vamos lá. Agora, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar um lugar. Agora passa para o verso 3. E quando eu for, vos preparei um lugar e virei outra vez, e levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa palavra estiver, se você tiver a Bíblia hebraica, no grego, não seja no que for aí, essa palavra quer dizer, o significado dela original quer dizer eimir. Repita comigo, eimir. Essa palavra quer dizer o quê? Estar presente. Repita comigo, estar presente. Ou ser presente. Então quando Jesus estava falando, no original ele estava dizendo, para que onde eu estiver presente, vocês também estejam presente comigo. Entendeu? Então, abra para mim por favor, nós vamos entender isso. Abra para mim por favor, vamos lá, abra para mim Gênesis 5:1. Eu vou explicar. Deu para entender aqui? Não se assuste. Este é o livro das gerações de Adão. Amém? Quem foi Adão? Foi o primeiro homem. Quem foi Adão? Foi o primeiro homem. Amém? Foi o primeiro homem que Deus fez. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Verso 2. O homem e a mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram os criados. O 3, por fim. E Adão viveu 130 anos, gerou filhos e sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhes o nome de Sete. Então aqui está dizendo que Deus criou Adão, e Adão teve uma geração contínua, e essa geração aí faz parte de nós hoje. Então, por favor, agora vamos lá entender o texto, 1 Coríntios 15, verso 45. Então, assim está bem escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, o espírito vivificante. Amém? Então Jesus, depois de Adão foi o homem que foi criado com o Espírito Santo de Deus. Todos nós sabemos. Então Adão ele era um homem mortal. Só que depois que ele pecou, o que a Bíblia fala? Se ele pecasse, ele iria
morrer, correto? E ele morreu? Não, mas ele morreu espiritualmente. Então ele perdeu o Espírito Santo. Então no Antigo Testamento ninguém tinha Espírito Santo. Vinha sobre os profetas, os reis, sacerdotes e os juízes, vinha o Espírito Santo quando Deus queria usar eles e saía. Então vinha sobre eles, era incorporado sobre eles e depois saía. Então ninguém mais tinha esse Espírito, não podia ter, por causa do pecado. Só o que diz o texto? Que Jesus foi o último Adão com Espírito vivificante. Então Jesus foi o único homem, depois de Adão, que pisou na terra, sendo carne, e teve um Espírito vivificante. Ou seja, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então Jesus foi o único homem que teve o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso que ele era 100% homem e 100% Deus. Ou seja, esse lugar que Jesus está falando é o lugar de ser filho. É de ser filho. Então preparei uma casa para vós. Que casa é essa? E aonde eu estou? Que lugar é esse estou? É no Espírito Santo. É ser filho. Entendeu? Então não é aquela casa celestial. Não, não é isso. É sua posição em Cristo. Porque nenhum homem tinha posição em Cristo. Nenhum homem tinha posição em Cristo. Somente Jesus. Somente Jesus tinha posição em Deus. Então eu e você não tinha mais acesso com Deus. Mas Jesus fez com esse Espírito vivificante para nós. E Ele morreu na cruz hoje para que nós tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus. Amém? Então se tornamos semelhança do filho no Espírito. Mas como carne, Adão. Por isso que nós temos carne e nós erramos. Mas no Espírito hoje nós temos um Espírito vivificante. Quem aqui tem o Espírito Santo de Deus? Quem aqui? Todo mundo tem o Espírito Santo de Deus? Então hoje você tem um Espírito vivificante. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. O que é ter o Espírito vivificante? É você ter o próprio Deus dentro de você. É você ter a imagem e semelhança de Deus dentro de você. É você ser filho de Deus. Então quando Jesus estava ensinando naquele texto, Jesus estava falando, o lugar que eu vou colocar vocês é no lugar do Pai. Amém? Que todos sejam um assim como eu sou contigo. Se você ler o texto, coloca para mim o que nós estava em João 14, 20, se eu não me engano. Só para a gente entender um pouquinho sobre isso. Ó, aí ó. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai. Quem está no Pai? Vamos lá, quem está no Pai? E vós em mim, e eu em vós. Ou seja, o relacionamento, a paternidade, para você estar conectado com Deus, você precisa de relacionamento com Ele. Então Jesus está no Pai, e hoje nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Então por isso nós somos filhos de Deus. Nós vamos aprender mais sobre isso nos contextos. E agora eu queria que abrisse para mim, para a gente entender. Lembra que eu falei sobre termos pais espirituais? Sobre essa casa morada? Agora eu vou comprovar para os irmãos. Não, antes de comprovar, abre para mim João 7,34. Aqui é um versículo que comprova que nós não tinha o Espírito Santo. João 7,34. Ó, Jesus falando, o próprio Jesus. Vós me buscareis e não me achareis. Onde eu estou, vós não os podeis vir. Porque o homem não podia vir até Deus, não podia vir até Jesus, por conta do Espírito Santo. Porque o homem não tinha o Espírito Santo. Então era impossível você ser filho de Deus sem o Espírito Santo. Por isso Jesus, ele morreu, ressuscitou, e Atos 1,8 ele falou para os discípulos, esperai aí, e recebereis poder, receberei luz, e seja minha testemunha, até os confins da terra. E aí começou em Pentecoste o batismo com o Espírito Santo, e a partir de lá, as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo, que tinham experiência com Deus, que aceitassem e recebessem Jesus, essas pessoas eram filhos de Deus. Amém? Então o que eu quero falar, hoje a sua identidade de filho, como nós lemos, honra pai e mãe. Eu não sei se você teve um pai bom, uma mãe bom ou ruim, que hoje isso trouxe consequências para você. Então o que o diabo quer estragar hoje? É família, o padrão de Deus é família. Pai, Filho e Espírito Santo, o céu é família. Então o que o diabo vai fazer? Para você não honrar seu pai e sua mãe, para que seus dias não vá bem. Então ele sempre vai querer quebrar esse princípio. Por isso que você tem que honrar seu pai e sua mãe. Não importa se seu pai foi mal contigo, sua mãe foi mal contigo, mas existe um princípio da honra. Eu gosto de uma frase que diz assim que quando nós quebramos os princípios nos quebram. Mas quando nós honramos os princípios também nos honram.
Então não importa qual a situação que seu pai foi com você. Às vezes você está aqui e seu pai te abusou. Às vezes ele te xingou, né? E isso hoje você se sente muito mal. Você é ofendida. Você às vezes é uma ovelha desgarrada, que você não teve uma paternidade. E para você hoje reconhecer as pessoas como pai é difícil. Entende? Mas eu quero dizer que você tem um Espírito Santo, um Espírito vivificante. Se nós temos o Espírito Santo hoje, nós temos tudo. É Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que nos vivifica. Vivificar é o quê? É vida, é trazer vida. Então hoje nós temos o Espírito Santo. Amém? Continua no texto de João 14. Coloca o verso 6 para mim, por favor. Todo mundo lembra que eu falei, né? Tudo acontece no espiritual primeiro, correto? Então se você tem um pai físico, você também tem um pai. Responde, se você tem um pai físico, você tem um pai. Qual é primeiro, o pai físico ou o pai espiritual? Espiritual. Tudo acontece no espírito primeiro. Amém? Então vamos lá. Vai para o 7, por gentileza. Nós vamos ler bastante a Bíblia, eu falei. Eu gosto de Bíblia. Vamos até o verso 11. Vou ler daqui que é melhor. Se vós me conheceste a mim, também conhecerei o meu Pai. E já de agora o conhecereis e tendes visto. Então Jesus está falando, ó, o próprio Jesus representando Deus na terra como Pai. O que ele falou? Se você conhece a mim, você conhece o meu? Então se você conhece um homem de Deus, você conhece o Deus. Mas se você conhece o seu pai espiritual, você conhece o próprio Pai. Porque Deus trabalha com homens. Então quando você tem um pai espiritual, esse pai espiritual seu está representando Deus aqui na terra como seu pai. A gente vai aprender isso na Bíblia. E aí Felipe era um dos discípulos de Jesus e ele pergunta, disse-lhe Felipe, Senhor, mostra no Pai o que nos basta. Então ele se dignou e falou, Senhor, mostra o Pai, eu quero ver. Você fala tanto do Pai, eu quero saber quem é esse Pai, né? Pastor Claudino aqui prega sobre paternidade. Vocês ouvem aqui sobre paternidade? Aí você fala, às vezes você fala, eu quero ver quem é esse Pai, que tanto é isso. Então o Felipe estava assim quando Jesus estava pregando. E aí Jesus fala, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então o que Jesus está falando? Há tanto tempo estou convosco e você ainda está querendo ver o Pai. Eu quero dizer, pastor Claudino e a pastora Eliane estão aqui como pastores da família do reino, como pai de vocês espirituais. E às vezes você está querendo buscar pai lá fora, ou vocês não reconhecem eles como pai. Entende? E a mesma coisa eu falo, há tanto tempo vocês estão aqui e ainda não reconheceram ele como pai espiritual, como mãe espiritual. E aí continua o texto. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, que eu não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e em quem faz as obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim, e credes ou menos por causa das mesmas obras. Coloca o verso 6 para mim, por gentileza. Pula para o 7. O 8. Aí. Disse-lhe, mostra-lhe o Pai e o que nos basta. Né? Então, mostrar, em outro texto aqui, quer dizer ver. Então, você precisa ver o Pai. Correto? Você precisa ver o Pai. Então, é impossível você ter um Pai que você não vê. Então, por isso que Deus usa nossas autoridades como Pai espiritual. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre paternidade. Então, o pastor Claudino, não sei, tem alguém visitante aqui hoje? Então, o pastor Claudino, ele e a pastora Eliane, eles são os pais espirituais da igreja. Deus levantou ele como pais espirituais. Tem pessoas que ficam esperando Deus fazer coisas. Ah, Deus, faz isso na minha vida, faz aquilo na minha vida, me dê um carro, me dê uma moto, me dê um casamento. Ah, minha vida vai ruim, melhora a minha vida. E muitas vezes não acontece. Você sendo um crente santificado, um crente que está em Cristo, um crente que lê a Bíblia, um crente que ora. Mas por que isso não acontece? Porque você não chegou no seu pai espiritual. E a gente vai aprender isso agora na Bíblia. Abre para mim, por favor, 1 Reis. Segunda Reis 4:8. Lembra que eu falei? Mostra o Pai. Então mostrar é ver. Você precisa ver o Pai. Então aqui nós vamos ver um pouquinho sobre Elias. Vamos ler até o verso 17. Eu falei que nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Vamos lá. E sucedeu também um dia que indo Eliseu
a Sunem, havia ali uma mulher importante. Eu falei Eliseu, desculpa. A qual reteve para comer pão, e sucedeu todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Então aqui está dizendo que Elias, ele entrava na cidade, e toda vez que ele entrava, essa mulher via ele. Amém? Então é importante você ver o seu pai. Ela via ele, e ela sempre oferecia pão para ele. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado o que este sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Então ela reconheceu Deus em quem? Em quem? No homem. Ou seja, por isso você tem que ver e reconhecer Deus no homem. É impossível, eu vou até dizer isso, e é real, é impossível Deus ver seu pai, é impossível Deus ser seu pai, se você não vê Deus no homem. É impossível. Deus trabalha com princípios. O que Jesus falou? Ninguém vem ao Pai senão por mim. A mesma coisa é hoje. A mesma coisa é hoje. Não mudou esse princípio bíblico. E não vai mudar. Princípios não mudam. Então ela viu o homem, o profeta Eliseu, como um homem de Deus. Ou seja, vocês têm um homem de Deus, vocês têm uma mulher de Deus, mas vocês precisam ver e reconhecer. Não é só saber. Não é só saber. Vocês precisam ver e reconhecer. E é o que ela falou. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Lembra das moradas? Lembra das moradas? Então essa cidade era no Oriente Médio também. Então era a mesma coisa. Então o que ela fez aqui? Ela falou: vamos construir um quarto para ele dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio terreno, junto ao muro. E ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Isso quer dizer muita coisa, mas eu não vou explicar hoje. E há de ser que, vindo ele a nós, para que ali recolherá. Tempo oportuno. Ela viu que Eliseu toda vez passava pela cidade, e ele cansava. E ela sempre oferecia pão, e ele sempre aceitava. O tempo oportuno. E ela pensou, trazendo para os dias de hoje: todo dia ele está aqui, que tal eu construir uma casa para esse homem de Deus? Que tal eu construir um quarto para ele na minha casa? Que tal eu fazer isso? E sucedeu que um dia ele chegou. Ali e reconheceu aquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando ele, ela o pôs diante dele. Então Eliseu, pode passar. Então Eliseu, ele se sentiu tão honrado por Deus, por essa mulher ter reconhecido ele como um pai espiritual, de ter construído nas moradas um lugar para ele, uma casa para ele. Estão entendendo a palavra? Então ele se sentiu tão honrado que falou: chama essa mulher para mim, eu preciso falar com ela. E aí foi lá o servo e o chamou, porque ele tinha falado a Geazi: diz-lhe, eis que nos tem tratado com todos os desvelos. Ali é pequeno. E que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei. Ou o capitão dos exércitos disse a ela: eu habito no meio do meu povo. Pode passar? Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse: chama. E chamando ele, ela se pôs à porta. Pode passar? E ele disse: este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçará um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Olha que forte isso. Pode voltar o verso, mantendo aqui. Olha que forte isso. Imagine, pastor Claudinho, ele vai aqui, profetiza na sua vida, e às vezes sua situação é ruim, e você fala: não, homem de Deus, é impossível isso acontecer, não minta para mim. Qual é a sua situação hoje? Qual que você precisa? Qual a sua cura? E às vezes o pastor Claudinho está aqui com muita fé, sendo fervoroso para orar por você, e você: não minta para mim, isso é impossível. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Continua o texto. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe disseram. Olha que forte isso, olha que poderoso isso. Então eu vou trazer o cotidiano agora aqui para cá. Então, o que aconteceu com essa mulher? As condições delas financeiras eram muito boas, então ela não precisava de ajuda. Inclusive ela estava ajudando até o profeta. Ela recebeu o profeta. Ela reconheceu o profeta como homem
Amém? Ela viu o homem de Deus. Ok? Então esse é um princípio bíblico. Ela reconheceu Eliseu como um pai espiritual para ela. E abrigou na casa dela esse homem. E Eliseu se sentiu tão honrado, que essa mulher ela não podia ter filho, porque o marido dela era muito velho. Ela já estava desacreditada. Inclusive quando o profeta falou, o que ela falou? Não mintas para mim, homem de Deus. E o verso diz, e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Ou seja, olha o princípio bíblico. A forma que você reconhece o seu pai espiritual, o desejo do coração dele vai ser realizado em você. Qual a sua necessidade? Lembra que nós lemos em Mateus 9:36? Que as ovelhas estavam desagarradas sem pastor, sem pai espiritual. E Jesus teve compaixão dela. Então por que muitas vezes nós aprendemos nesse texto que as coisas não acontecem na minha vida e na sua vida? Porque nós não reconhecemos nosso pai espiritual. Eu quero dizer, a sua bênção está ligada no seu pai espiritual, na sua mãe espiritual. É impossível Deus te abençoar sem um pai e uma mãe espiritual. Você lê Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade. Ou seja, às vezes você está aqui querendo um carro, às vezes você está aqui na expectativa que Deus mude o seu casamento, que Deus ganhe o seu marido, que Deus ganhe sua esposa, que Deus te dá um trabalho bom, que Deus te enriqueça, que Deus muda a sua área financeira. Então por que muitas vezes isso não acontece? Você andando de santidade, você orando, você lendo a Bíblia, você orando em línguas. Por que isso não acontece? Alguém sabe dizer por que não acontece? Porque muitas vezes você não honrou e não reconheceu o seu pai espiritual. Porque você não viu ele como Deus. Então Deus não faz nada sem revelar os seus servos e profetas. A Bíblia diz, Amós 3:7. Então Deus não vai fazer nada na sua vida. É um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Ah, Deus faça isso. Deus não vai fazer, meu irmão. Deus só vai te abençoar através do seu pastor, através da sua pastora. Não é ninguém lá de fora. Tem pessoas muitas vezes que tem um pai espiritual, mas preferem buscar ajuda lá fora. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Existe cobertura espiritual. Não sei se vocês sabem disso. Não, o que nós aprendemos? Tudo acontece aonde? No espiritual primeiro. No espiritual primeiro. 1 Coríntios 15:46, se eu não me engano. No espiritual primeiro. Então, se existe cobertura física, parede física, existe parede de cobertura espiritual. E existe aonde? Primeiro, no físico ou no espiritual? No espiritual. Então, toda vez que você for pedir ajuda lá fora, sem primeiro falar com seus pastores, você está sem cobertura espiritual. Vai até te ajudar por um tempo, mas depois vai vir barreira para a sua vida e vai fechar. Se estava pior, vai piorar cada vez mais, porque você não reconheceu o homem de Deus na sua vida. Entende? Então quando você precisar de ajuda, para quem você tem que correr? Para o pastor Claudino e para a pastora Eliane. Eles são os pais espirituais de vocês. Deus levantou eles aqui. Nada vai mudar, nada vai acontecer aqui sem a bênção deles. É impossível. É impossível você ter um desejo de ter um carro bom, de ter um casamento bom, sem a bênção deles. É impossível. Aqui Eliseu, a mulher nem pediu isso para ele, mas pelo desejo do coração dele, isso foi realizado. Outra coisa que nós aprendemos é o quê? Da forma que seu pai espiritual, sua mãe espiritual, do seu pastor espiritual te olha, é a forma que Deus olha para você. Isso é muito bom e é muito perigoso ao mesmo tempo. Entendeu? Pensa aí agora, como seu pastor te olha? Como você trata o seu pastor? Com honra? A Bíblia diz que nós temos que dar honra a quem? Honra. Romanos 13:7. Honra quem honra. Tributa quem tributa. Ou seja, da forma que seu pastor, seu pai espiritual, sua mãe espiritual te vê, é a forma que Deus te vê. Lembra? Deus não faz nada sem revelar os seus servos e profetas. Toda autoridade é constituída por Deus. Então Deus não vai vir aqui agora, não vai vir nenhum anjo de Deus aqui agora para que as coisas aconteçam na sua vida, a não ser com a permissão dos seus pastores, com a permissão do seu pai espiritual. A gente vai aprender mais aqui daqui a pouco sobre isso. Então a forma que seu pastor te vê é a forma que Deus vê. Isso é muito bom. Isso é muito perigoso e ao mesmo tempo é muito bom. Entende? A Bíblia diz, se eu não me engano, coloca para mim rapidinho. João 10, eu acho que é 25, se eu não me engano, 26 ou 27, vamos achar agora esse texto. João. Pode passar. Pode passar. Aqui, essa mesmo, João 10, 27. Olha o que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
e eu os conheço, e elas me seguem. Olha que forte isso. Vamos ler todo mundo no 3? Vocês vão ler. Vamos lá, pode ler. 1, 2, 3, leia aí. Olha que forte isso. A minha ovelha ouve as minhas vozes e elas me seguem. Ou seja, toda vez que seu pai e sua mãe espiritual estão falando aqui e você não ouve eles, isso quer dizer que você não é uma ovelha espiritual deles ainda. Está na Bíblia. As minhas ovelhas, elas ouvem e me seguem. Então diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, ou seja, toda vez que o pastor Claudio te dá uma direção, a pastora Eliane te dá uma direção, e você não segue, isso quer dizer que você ainda não é uma ovelha, ou você não é uma boa ovelha. Você ainda não honra eles. Porque você está sendo desobediente. Você tem quebrado princípios. Então, por isso que muitas vezes a sua vida não anda, por falta de princípios, falta de honra. Né? Tem crente hoje que acha que tudo é ela e Deus. Isso é a pior mentira, isso é religiosidade. É religião que faz isso. É eu e Deus agora. Não, é impossível. É impossível. Deus levantou um pai para os discípulos, para os 12 apóstolos. Foi Jesus. Quem vê o pai vê a mim. Nós lemos isso agora. Levantou um pai espiritual. Então, quando você acha que as coisas é só você e Deus, isso é uma mentira do diabo. Você tem que acordar. Você tem que acordar. Não é só você e Deus. Você tem que ter intimidade sim com Deus. Mas você também tem que ter um pai espiritual. Você tem que ter uma mãe espiritual. Você tem que reconhecer ele como pai espiritual. Então, eu vou para a igreja quando eu quero, eu faço o que eu quero, é eu e Deus, eu oro quando eu quero, porque eu jejuo, porque Deus me toca, porque eu sinto, porque eu oro em línguas, porque eu me espiritualizo. É muito bom isso. Mas tudo isso sem princípio não é nada para Deus. Não é nada para Deus. Coloca para mim rapidinho, nem ia falar sobre isso. João 7, 21. A gente tem ouvido falar muito sobre isso aqui no nosso negócio de liderança, mas é bom passar para a igreja toda. Isso é para crentes espirituais, muitos espirituais inclusive, que é muito usado por Deus, tá? E respondeu Jesus e ele disse, 21 isso mesmo, e disse e lhe fiz, pode passar. Eu li o texto errado, meu Deus. Mateus 7, 21, perdão. Gostam muito de João? Mateus. Aí, boa. Olha o que diz. Lê para mim esse texto aí todos. Pode ler, tudo em uma só voz. Pode passar. Continua lendo. Pode passar. Continue. Ó, que forte isso aqui. Ó, que forte. Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Ou seja, nem todo mundo que é usado por Deus vai entrar no reino do céu. E o texto continua. Ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei. E Jesus fala: afasta-se de mim que eu não te conheço. Então não quer dizer que você é usado por Deus, que está sendo válido para Deus. Existem princípios. E um dos princípios para você ser usado por Deus, para você ser validado por Deus, é você estar debaixo de autoridade. Tem muitas pessoas que têm poder e não têm autoridade. Existe uma diferença de poder e autoridade, né? Nós costumamos dizer que isso é crente, como chama a pastora? Bruxo gospel. Eles são muito usados por Deus. Eles oram e acontece. Mas são bruxos porque eles não têm autoridade. Eles não têm pai espiritual. Então quando você também não tem um pai espiritual, quer dizer que você é um bruxo. Desculpa o termo. Você é um bruxo. Porque você não tem autoridade, você não tem cobertura no mundo espiritual. Você está fraco. Você está sendo levado pelo vento, como diz a Escritura, em Efésios 4. Entende? Então você tem que ter os dois. Você tem que ter autoridade, tem que ter poder. Então eu vou te dar um exemplo muito bom de autoridade e poder. Se vir um ladrão aqui agora e ele apontar a arma para mim e querer levar meu celular, eu vou dar para ele. É um celular. Não é mais caro que minha vida. Entende? Mas se vir um policial aqui agora, sem arma, cofardado, e ele pedir meu celular, eu entrego para ele. Por quê? Porque ele tem autoridade. Então existe uma diferença de poder e autoridade.
Entende? Então você tem que estar debaixo de autoridade para você não se tornar um bruxo espiritual. Desculpa o termo. Alguém que ora e fica falando, agora é eu e Deus, eu e Deus. Eu não preciso seguir direção do meu pastor. Meu pastor acha que manda na minha vida, então é eu e Deus. É a pior mentira. Você tem que ter sim muita intimidade com Deus, muita oração. Você tem que ter sensível à voz de Deus. Mas você também precisa ter uma autoridade, uma cobertura espiritual, que são os seus pastores. Senão você vai se tornar alguém fraco no mundo espiritual. Alguém fraco. Muito usado por Deus, mas com esse princípio. E olha o que diz o texto. Vós que praticais a iniquidades. Agora eu pergunto para você, orar, profetizar, curar, expulsar demônio, é iníquo isso? A Bíblia está dizendo que é iníquo. Sem fazer a vontade de Deus. Então isso é muito iníquo. Então toda vez que você faz isso, sem reconhecer a autoridade do seu pai, da sua mãe espiritual, isso se torna iniquidade diante de Deus. Entende? O mundo espiritual é por hierarquia. Não tem como, é hierarquia. É impossível acontecer as coisas. É impossível. Eu queria que abrisse outro texto, eu falei que a gente vai ler bastante a Bíblia para explicar bastante sobre paternidade. Vamos lá, abra para mim, por favor. Vamos ver qual eu abro agora. Abra para mim 1 Samuel 1:11, desculpa. 1 Samuel 1:11. Nós vamos até o verso 19, vamos ler bastante Bíblia. Mas antes disso eu queria que o pastor Claudino levantasse, por gentileza, a pastora Eliane. Daí mesmo onde vocês estão, só ficasse de pé e virasse para a igreja. Amém? O que nós aprendemos? Que tudo acontece aonde primeiro? Aonde? Para depois acontecer? No natural. Então se nós temos pais naturais, nós também temos pais. E quem são os pastores aqui da família do Reino de Guarulhos? Quem são? Não ouvi, quem são? Ou seja, o pai espiritual de vocês é o pastor Claudino e a pastora Eliane. Vocês têm que reconhecer eles como pastores. Vocês têm que ver Deus neles. É impossível. Se você não vê Deus neles, Deus não vai estar nem olhando para vocês. São princípios bíblicos, autoridade, honra, lealdade. É impossível acontecer isso. Então eles são os pais espirituais de vocês. Então quando eles dão a direção para vocês, vocês têm que seguir a direção. Então quando o que a Bíblia diz? Que o pai, ele disciplina os seus filhos. Ou seja, se o pai físico faz isso no físico, o que acontece depois? No espiritual também eles disciplinam. Então ele tem toda a autoridade para disciplinar vocês. Tem toda a autoridade para me disciplinar. É minha autoridade espiritual. Ele tem o direito de apontar o dedo e falar, é isso, muda, transforma. Porque Deus está nele. Você tem que olhar para eles e ver Deus. Muitas pessoas ficam falando, Deus, mostra a tua face. Me mostra, eu quero te ver, está aqui, ó. Como você não está vendo? É tão incrédulo assim, como Jesus falou. Vocês ficam vendo sinais, isso e aquilo, e não vê o que está acontecendo hoje. O próprio Jesus falou isso. Então está aqui. Vocês querem ver Deus? Está aqui. Quer ver uma representação de Deus? Está aqui. A gente vai aprender sobre isso. Amém? Então obrigado, pastores. A gente vai aprender sobre isso. E eu vou falar outro verso muito bom. Aqui eu não sei se vocês conhecem a história de Ana. Ana queria ter muito um filho. Vocês conhecem? Né? E ela teve um filho chamado Samuel, que foi um dos maiores, né, sacerdotes. Então vamos ler. Foi um dos maiores sacerdotes, um dos maiores profetas. E nós vamos ler agora o texto. E fez um voto. Com quem ela fez um voto? Com quem? Com Deus. Vamos lá, minha ministração é assim, é meio comunicativa. Eu gosto de participar com a igreja. Então ela fez um voto com Deus. Com Deus primeiro. Ok? Dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembraste, da tua serva não te esquecereis. Mas as tuas servas derem um filho ao homem, ao Senhor, darei todos os dias da tua vida e sobre a cabeça não se passará navalhas. Pode continuar o texto. Então Ana, ela tinha uma necessidade. A necessidade dela era um filho, ela era estéril. Ela não podia ter filho. E ela queria ter filho. Amém? Ela queria. Então ela tinha uma doença. Ela tinha uma necessidade. Quem aqui tem necessidades? Eu tenho um monte. Eu acho que eu sou mais tenho necessidade aqui. Quem tem aqui necessidade? E ela fez um voto com quem? Que nós vimos? Com Deus. Ao princípio bíblico. Ela falou com Deus. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor.
Eli observou a sua boca. Eli era o sacerdote da época. Deus levantou o sacerdote. Ele era o pai da época, podia dizer assim. Continua. Ele viu ela orando. Porquanto Ana no seu coração falava só, se movia os seus lábios. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Então a Bíblia diz que ela estava amargurada de espírito e ela estava orando. Eli olhou para ela e confundiu. Ela está bêbada. Ele era sacerdote. Né? Continua. E disse-lhe Eli, até quando entrará embriagada? Aparta de ti o vinho. Ou seja, ele errou. Ele interpretou errado ela. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagado? Aparta de ti o vinho. Já lemos, pode passar. Ela respondeu agora. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu. Senhor? Senhor? Ela reconheceu a autoridade. Quando você chama alguém de Senhor, a palavra Senhor quer dizer senhorio, dono, proprietário. Então a palavra significada é essa. É o que ela falou, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ou seja, eu estou passando por uma necessidade espiritual e eu preciso muito. Eu estou clamando muito, eu preciso disso. Quem aqui precisa de algumas coisas? Quem aqui tem alguma necessidade urgente para acontecer? Eu tenho, sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Vamos lá. E nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, ela falando para ele. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Tenho chorado muito perante o Senhor. Né? Quem aqui tem chorado muito pelo Senhor? Senhor, faça isso. Se você não fizer isso, é só pelo Senhor. Né? Ou quem aqui já passou por essa situação? Se não fosse Deus, já era. Então vamos lá, continua. É esse texto mesmo. Pode passar. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos teus cuidados e do teu desgosto tenho falado até agora. Continua. Lembra? Ela fez um voto primeiro com. Então ela orou e falou com. E quem era o sacerdote da época? Quem era o pai espiritual da época? Amém? Então respondeu quem? Respondeu quem? Eli. Vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que fizeste. Ou seja, ela orou para Deus, ela fez um voto para Deus, mas o filho dela ela só teve o filho quando Eli, o sacerdote Eli, o profeta, o pai espiritual dela, o pastor dela, falou, Deus lhe conceda a tua bênção. Ou seja, essa necessidade que você precisa hoje só vai acontecer quando o seu pai e a sua mãe espiritual lhe conceder a bênção. É impossível. Então a sua necessidade tem que levar correndo diante do seu pastor. Você tem que reconhecer ela como Senhor, eles como senhores, porque eles são os pais espirituais. Entende? Ela orou, ela falou com Deus, mas Deus só fez acontecer quando o profeta, quando o pai dela espiritual falou, Deus lhe conceda a sua bênção. Continua o texto só para ver a realização, acho que é no verso 20 ou 21. Pode ir. Pode ir. Pode ir, acho que é esse agora, Gil. Subir. Pode passar. Mas é isso, realizou o filho, tá bom? É o 22? Aí ó, 21, 20, ó o verso 20. Então vamos ler. E sucedeu que passando algum tempo Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Ou seja, Deus concedeu sim um filho para ela, Deus concedeu sim o profeta que precisava, mas isso só aconteceu quando Eli derramou a bênção. Ou seja, Deus vai fazer muitas coisas na sua vida, mas só Deus vai só fazer quando você falar com o seu pastor ou com sua pastora, o seu pai e sua mãe espiritual, e ele lhe conceder a bênção. Porque existe uma cobertura espiritual. Existe um pai espiritual. Então para Deus fazer, Deus usa os seus servos e profetas. Então quem é o servo e o profeta aqui? É o pastor Claudino e a pastora Claudino. Pastora Eliane. Quem são a mãe espiritual de vocês? Entende? Então Deus só vai te abençoar através da vida deles. É impossível. É impossível alguém lá de fora te abençoar. Por exemplo, eu não sou daqui, é impossível alguém daqui me abençoar de uma forma espiritual tão grande. A maior bênção que está ligada ao meu pastor, que é meu pai espiritual.
entendeu? E a maior bênção de você está ligada aqui, ó, aos seus pais espirituais. Então Deus não vai fazer nada sem você reconhecer Deus no homem. Deus não vai fazer nada sem você reconhecer a pastora e o pastor, que são os pais espirituais de vocês. Deus não vai fazer nada. Sua vida não vai andar. Ela até anda, mas não do jeito que Deus quer. Porque Ana queria um filho. Ela clamava por isso. E Deus queria um profeta. Mas para isso realizar, o pai espiritual Eli, sacerdote Eli, ele abençoou. Ou seja, muitas vezes você quer um casamento bom. Você quer que sua família se converta. Você quer um trabalho bom. Você quer um namorado, você quer uma namorada, você quer casar. Você quer servir aqui na igreja. Você quer que sua família volte para Jesus. E isso só vai acontecer quando o profeta da casa liberar a bênção. Só quando você reconhecer ele como pai espiritual, meu pai espiritual. Tudo acontece lá primeiro. Tudo acontece. É impossível. Tudo acontece lá. Existe uma cobertura espiritual e a cobertura são eles. Eles são um guarda-chuva. Eles são um guarda-chuva. Então tudo que você passa, não sei se vocês sabem disso, tudo que vocês sofrem de retaliação, de tentação, vem para eles também, porque eles são cobertura. Então antes de chegar em vocês, primeiro vai chegar neles, porque eles são uma cobertura espiritual. Vai tentar parar eles. Entende? Então eles são a nossa cobertura. Por isso nós temos que reconhecer Deus no homem. Você tem que reconhecer quem é seu pai espiritual. Você tem que reconhecer quem é sua mãe espiritual. Você precisa ver Deus no homem. É um princípio bíblico. Precisa ver Deus no homem. Você precisa ver. Entende? Você precisa ver. Jesus falava, olha para mim. Por isso que o apóstolo Paulo pregava, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então eles colocavam na frente como um homem de Deus, como um pai da época, como um pai da geração. Olha para mim. Então vocês têm que olhar para os pastores de vocês. Vocês têm que olhar para o pai espiritual de vocês. Lembra? Aquele que vê, a mim vê ao pai. Então é um princípio bíblico. Você precisa ver o seu pai. Se você não vê o seu pai, você não consegue ver Deus. Você não consegue ver sua mãe espiritual, você não consegue ver Deus. É bíblico isso. E Jesus fala em Mateus 12, 47, 46, por aí vai. Meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Ou seja, está aqui, ó, quem faz a vontade de Deus, está aqui. Eles que são o pai de vocês, eles que são a mãe de vocês. Então vocês precisam conhecer e ter paternidade. É meu pai espiritual, eu preciso deles. Eu preciso deles. Isso não é, como fala a palavra, quando é de adoração? Idolatria, isso não é idolatria. Isso é você reconhecer Deus no homem. É um princípio bíblico. E para a gente encerrar, eu queria ler mais um texto, só comprovando isso. Tudo que eu falo é Bíblia. Vamos lá, por favor. O qual nós lemos é Gênesis. Antes disso, vamos ler Romanos 8. Não, vamos ler Romanos 8 não. Deixa eu ver outro que a gente pode ler antes disso. Vamos ler João 14, 16. Vamos lá. João 14, coloca o 15. Volta para o 14, vamos ler 14, vamos ler todos, vamos lá. Ó, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pode continuar. Se me ama, guardai os meus. Continua. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O que está dizendo aqui esse texto? Jesus, antes de ir, ele faz uma promessa para os seus discípulos. O que ele fala? Eu não deixarei vocês órfãos. Eu não deixarei vocês órfãos, mas enviarei o meu Espírito. Ou seja, quando você não tem o Espírito Santo, você também é órfão. Então o Espírito Santo representa a paternidade de Deus na sua vida. Nós acabamos de ler que nós temos um Espírito vivificante. Então o Espírito Santo, ele representa o Pai na sua vida, na minha vida. Amém? Então nós vamos ler outro texto também. Agora coloca para mim Romanos 15, 16.
Romanos 8, desculpa, Romanos 8, do 15 ao 16. Pode ler esse versículo? Por favor, todos. Ih, está fraco, vamos lá. Vamos lá, todo mundo, não, vamos ler quando a igreja toda lê. Vamos lá, no 3, vamos lá, 1, 2, 3, por quê? Continua, pode passar. Amém? Ó que forte isso. Ó que forte isso. Então, o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. E que nós somos filhos, nós também temos um Pai espiritual. Nós temos Deus, que é o nosso Pai espiritual, celestial, mas nós também temos um Pai. Nós também temos uma mãe. Então, o Espírito Santo que testifica. Por isso você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Por isso você tem que ter batismo com o Espírito Santo. Por isso você precisa buscar a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, se você não tiver o Espírito Santo, você é uma pessoa órfã. Porque você vai se sentir vazio. E só Deus pode te preencher. Só o Espírito Santo pode te preencher. E quando você tem o Espírito Santo, você se torna filho. E quem é filho, ele tem uma identidade. Ele tem um pai. E o pai, ele ama. O pai, ele cuida. O pai é para isso. Por isso você tem um pai espiritual que ama vocês, que cuida de vocês, que dá vida por vocês. Esses dias que eu tenho ficado aqui, eu sempre tenho visto o pastor Claudinho, a pastora, o dia todo na correria da igreja. Juan e o Guilherme, eles não param. Por quê? Porque ele ama vocês. E a Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros, reconhecer uns aos outros. Então esse é um princípio bíblico. Então hoje nós temos que você possa ter o Espírito Santo te batizando a sua identidade. Quando você tem o Espírito Santo, você consegue reconhecer o seu pai espiritual. Você consegue reconhecer a sua mãe espiritual. Queria que a gente, para encerrar, lesse outro texto. Que todo mundo já pudesse ficar de pé, por gentileza. Lembra que eu falei, todo mundo de pé? Quem puder. Lembra que eu falei do texto? Do tempo oportuno? Lembra que nós lemos? Hebreus 4,16. Que existe um tempo oportuno. Vixe, vai ficar ruim a foto. Igreja toda, para acordar, igreja toda, para acordar. Eu já sei de cor, então vocês vão ter que ler. Fazer o quê? Vai ler, vamos lá, no 3, pode ler. Amém. Então nós falamos sobre o tempo oportuno. Hoje é o tempo de misericórdia, é o tempo oportuno. Qual tempo oportuno é? De você reconhecer os seus pastores como pais espirituais. Se você quer que a sua vida ande, você precisa reconhecer seus pais espirituais. Se você quer que sua vida destrave no mundo espiritual, que tudo acontece lá primeiro, se estiver travado aqui, está travado lá primeiro, você tem que honrar esse princípio. Você precisa reconhecer eles. E esse é o tempo oportuno para você reconhecer. Eu quero te fazer uma pergunta, o que falta para você reconhecer? Às vezes seu pai... Você não teve um pai, você fala, hoje, se eu conhecer o meu pai espiritual, isso vai me frustrar. Eu quero dizer que não. Você tem o Espírito Santo. E ele testifica que você é filho de Deus. Nós lemos isso agora. Então não deixe que o diabo roube sua mente, roube seu coração, a religiosidade roube seu coração de você não conseguir ver Deus no homem. Então esse é um tempo oportuno. Se você quer que a sua vida vá bem, esse é um culto profético. Profético é o que? É o ambiente. É oportuno o profético. Ou você agarra ou você perde. Você pode pegar em todos os textos, versículos bíblicos do tempo oportuno profético. Entendeu? Ou você agarrava ou você perdia. Então hoje, se você quer a sua vida boa, você tem uma oportunidade só. É reconhecer os seus pastores. E eu quero dizer para vocês, ou você agarra isso ou você perde. Ou você pode ter uma vida muito boa, ou você também pode ter uma vida muito ruim. Isso vai depender do seu reconhecimento. Vai depender do seu reconhecimento. Tem pessoas que é contra esse ensino. É impossível, está na Bíblia. É impossível. Me mostre outra coisa, é impossível, não existe isso. E para a gente encerrar, eu queria ler outro texto que fala de reconhecimento. Então nós vimos de reconhecimento no Novo e no Antigo Testamento. Para a gente encerrar, nós vamos ver mais um em Gênesis. Gênesis 33, se eu não me engano. Abra para mim, por favor. Isso mesmo.
verso 10. Ô Gui, cadê o Gui? Pode vir aqui de louvor já, por gentileza. Alguém pode pegar mais água para mim, por favor? Eu vou ler esse texto, depois vocês vão ler, que é muito forte. É muito forte. Vamos lá. Gênesis 33, 10. Então disse Jacó: não se agora tenho achado graça aos teus olhos. Peço que tomes meu presente da minha mão, porque tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomar-te contentamente em mim. Aqui Jacó viu no seu irmão o rosto de Deus. A autoridade dele era o irmão. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, ouviu sobre isso. Jacó era para ser o irmão dele era para ser o herdeiro. Jacó pegou a bênção, né? E mesmo assim, com tudo isso, ele reconheceu a autoridade maior. E olha o que ele falou para a autoridade maior: eu tenho visto o rosto de Deus em você. Eu tenho visto o rosto de Deus em você. Eu tenho visto o rosto de Deus e tomaste contentamento de mim. Ou seja, as coisas só vão acontecer quando você vê o rosto de Deus nos seus pastores. Sua vida só vai andar quando você vê o rosto de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Entende? Esse é um princípio bíblico muito forte sobre paternidade. Muito forte. Nós acabamos de ver aqui em Mateus 9. Se você não tiver um pai, se você não tiver um pastor, você fica desagarrado. Sua vida é ruim. Jesus teve compaixão das pessoas. Entende? Mas quando você tem um pai espiritual, você tem um pastor, você fica protegido. Porque o pai, ele protege. O pai é protetor. O pai cuida. Por isso que vocês têm uma cobertura espiritual, que é o pastor Claudino. É a pastora Claudina. Se vocês quiserem apagar um pouco a luz, Juan, nós vamos fazer um apelo agora. Não tenha vergonha, né? É um tempo oportuno, não tenha vergonha. Normalmente as pessoas, por que elas não são libertas? Porque elas têm vergonha. Elas têm vergonha. Então o tempo oportuno é o quê? É você aproveitar o momento. É você aproveitar a oportunidade. Então eu queria que você, antes de a gente ir para o apelo, eu queria que você fechasse seus olhos durante 1 minuto. E eu queria que você pensasse agora: será que eu tenho reconhecido o meu pastor e a minha pastora como homem, como mulher de Deus? Será que eu tenho visto eles como Deus aqui na terra, como representante, como cobertura? Será que eu tenho uma aliança com eles? Então eu queria que você fechasse seus olhos agora e pensasse durante 1 minuto, antes de a gente ir para o apelo. Feche seus olhos. Queria que você pensasse agora. Meu pai me ama e eu sou dele pra sempre. Pense, analisa. Meu pai me ama. Vê se vocês estão sentindo a direção, dele seguindo a direção do seu pastor. pra sempre, e nada vai nos separar do seu grande amor. O meu pai me ama e eu sou dele pra sempre. O meu pai me ama e eu sou dele pra sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Pense, pense, pense. Meu pai me adotou. Você tem reconhecido o seu pai e a sua mãe espiritual? O seu amor. Você tem reconhecido a sua autoridade espiritual dessa casa?
para perceber durante essa meditação, durante essa resposta? Baixa um pouquinho, por favor, só um pouquinho. Por gentileza. Você reconheceu? Tem muitas pessoas que precisam reconhecer. Às vezes você não sabia disso. E é normal, você soube hoje. Ok? Entende? Mas você precisa reconhecer Deus nos seus pais espirituais, nos seus pastores. Eu quero fazer um apelo. Você que quer ter uma vida boa, você quer que tudo vá bem, como diz a Escritura que nós lemos aqui, tudo vá bem. Se você quer a bênção de Deus, está ligado no seu pai. E você quer reconhecer seu pai, o pastor Claudino, a pastora Eliane, como mãe e como pai espiritual dessa casa, eu queria convidar vocês aqui na frente. E não tenha vergonha, é um tempo oportuno. Pastor Claudino, queria pedir um favor para vocês, pastora também. Que as pessoas que vêm aqui na frente ponham a mão sobre eles, de uma forma de reconhecimento ou um abraço. Se sentir de orar, sentiu, se não sentir, é imposição de mão. Lembra? É só uma palavra do pai espiritual para que aconteça. Então não tenha vergonha, é um tempo oportuno. Deus está aqui para mudar a sua vida. Mas Deus só vai mudar a sua vida aqui, ó. Se você deixar o orgulho roubar você, meu irmão, você não vai receber nada de Deus. Você vai ficar travado, sua vida não vai andar. Você vai ter um monte de barreira espiritual. E eu te pergunto, até quando isso? Até quando? O orgulho é um muro muito alto. Então eu vou dizer para você, aproveita que o muro está baixo e pula daí hoje. Se joga, se lança. Porque se deixar, vai crescendo e a queda vai ser maior. Vai ser maior. Então tem pessoas que precisam reconhecer o seu pai espiritual. Hoje já reconheceu, precisa vir aqui para que seu pai libere a bênção. Nós acabamos de ver. Amém? Então eu queria te convidar você aqui na frente, deixa de orgulho. Para de ser um crente orgulhoso. Às vezes o diabo está soprando na sua mente, eu não preciso. É o diabo isso. Nós acabamos de falar, é um tempo profético, oportuno de Deus. Então é uma oportunidade. Uma. Deus só precisa de uma posição sua para mudar a sua vida. Deus só precisa de uma oposição sua para mudar a sua casa. Deus só precisa de uma posição sua para mudar seu casamento, para mudar a sua história, para mudar o seu trabalho, para mudar o seu coração. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo, mas precisa abrir é você. O Senhor não é invasivo. O diabo é. Ele chega chutando a porta, ele chega estragando a sua vida, mas o Senhor não. Para que Ele mude, para que Ele transforme, você precisa deixar. A responsabilidade é sua. A cruz é sua. Onde nós falamos um pouquinho sobre isso. A cruz é sua. Jesus já carregou a dele. Agora você precisa carregar a sua. E Jesus falou o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de todo o coração. Então o Senhor está me falando agora para pessoas aqui que precisam ser curadas, gente. Precisa ser curado, gente. Você que precisa vir aqui na frente, deixa de orgulho. O Gui vai começar a tocar o louvor, você tem toda a liberdade de vir aqui. O pastor e a pastora vão te dar um abraço, vão colocar as mãos sobre você e vai liberar a bênção. Amém? Então vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Gui, pode ir. O meu pai me ama e eu sou dele pra sempre. O meu pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Receba a cura! Seja curado! Seja sarado! O meu pai me ama e eu sou dele pra sempre. O meu pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande
ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Olhar com seus olhos de graça e amor. Olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. E olhar com seus olhos de graça e amor. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Olhar com teus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. E andar com seus olhos de graça e amor. Olhar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer. O que você fez por mim. Amar. É o mínimo. O que você fez por mim. Amar como você me ama. Mínimo que eu poderia fazer por tudo. Amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Ele te ama. Ele te ama. Por isso ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes de mim. Declare isso. E o seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso ele é. Cante, igreja. Ele me amou. Declare. Levante suas mãos. Ele me Você tem o amor do Pai. Você tem a bênção paterna. Oh, você Ele me amou. Ele me amou. Oh, ele me amou. Oh, ele te
comigo aqui? Alguém puder projetar depois da sua resposta? Mateus 7, versículo 11. Isso é uma palavra profética que o Senhor colocou no meu coração de declarar. Depois de você reconhecer o seu pai e a sua autoridade espiritual. Olha o que diz: se vós, sendo mal, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, o nosso Pai, darás bens aos que lhe pedirem. Olha o que está falando. Se o homem, que muitas vezes é mau, ele dá muitas coisas boas para o filho dele, quem dirá o vosso Pai que está no céu? Assim eu declaro, como você fez essa atitude hoje. Tudo que você pedir para o seu Pai que está no céu, o seu Pai, através da bênção do seu pastor, isso vai acontecer. Porque o Senhor é Pai, Ele é bom. Porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Então tudo que você pedir, tudo que você ligar, será ligado lá também. Porque tudo já aconteceu lá. Então muitas vezes nós somos maus, sabe dar coisas boas, quem dirá Deus? Então Deus é Pai. Então qual é o seu desejo? Eu profetizo e eu declaro que vai ser realizado hoje, em nome de Jesus. Eu profetizo que nessa semana vai acontecer coisas ainda, em nome de Jesus. Amém? Então aplauda o Senhor. Pastor Claudinho, gentileza, bate palmas fortes para o Senhor. Talvez se nós tivéssemos organizado isso, não teria acontecido dessa forma. Mas tudo é pelo Espírito Santo. E tenha certeza que a sua vida, ela muda quando você reconhece o seu pai como sendo o seu pai, a sua mãe como sendo a sua mãe. Mesma coisa dentro do seu lar, na sua vida, no seu dia a dia. Há uma necessidade muito grande de ter esse reconhecimento. Amém?